Bom dia, bom dia, bom dia. Que isso aí, gente. Vamos acordar aí, né? E hoje eu quero trazer para vocês uma coisa muito legal, tá? Quero trazer uma mensagem do dia. Então vamos começar nosso dia com uma mensagem. O que será que a gente vai tirar aqui nesse baralho, né? Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Somos apenas uma pecinha deste grande quebra-cabeça chamado vida. Realmente, né? Como a gente é uma pecinha nesse quebra-cabeça da vida, nós achamos que temos várias. Às vezes a pessoa se coloca tão grande, né, diante da situação, ela acha que todos e tudo tem que estar com foco nela. E ela precisa ouvir essa mensagenzinha, né? A gente só é um pedacinho, né? Um pedacinho muito lindo, muito rico de um todo, um pedacinho que é uma partícula de algo muito maior. Por isso que nós falamos que nós somos todos uns, porque a gente faz parte de um todo, mas essa parte de um todo também tem a sua inteireza. E aí, você está inteiro ou você está estraçalhado? Bem, para quem não me conhece, eu sou Sil Moraes, consteladora familiar e criadora do Método Essência. Eu venho aqui falar para vocês, mulheres, pessoas, né? Não só as mulheres, mas os homens também gostam de ouvir muito as contribuições da física quântica e da constelação familiar, que são as bases do Método Essência, né? Mas o foco a gente tem aqui realmente para as mulheres. As mulheres que desejam encontrar a sua essência feminina, cobrir a sua coragem e ter força para viver as suas verdades, ter força para viver aquilo que quer viver, né? Porque muitas vezes a gente sabe o que a gente quer, mas a gente se esquiva e se perde. Então, olha lá. Hoje, a nossa live este é o seu real desafio. Então, qual é o nosso real desafio, né? Nos tempos modernos, quando a gente está aqui começando várias coisas na vida da gente, a gente cumpre várias funções na vida da gente, muitas vezes a gente se perde, né? É como eu falo, a gente vai saindo fora de nós, a gente vai pondo foco em tantas outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor que a gente vai se distanciando, a gente vai perdendo o foco naquilo que é mais importante, de repente, para a gente. E a gente vai no turbilhão do tempo, no turbilhão das atividades, no turbilhão dos nossos diversos papéis, e a gente acaba sofrendo por isso, né? A gente acaba se perdendo nessa proposta, que é a Melzinha, tá, gente? Se perdendo nessa proposta, porque nós passamos a nos ocupar. E a gente não para deixar um espaço bacana para a gente, um espaço gostoso para nós. A gente vai fazer o quê? Não vou, não. Não vou deixar esse espaço para mim, não, né? Eu vou me ocupar a todo momento, porque se eu deixar esse espaço para mim, se eu parar de me ocupar e se a minha mente ficar tranquilinha, eu vou ter que olhar para determinadas coisas. E eu acho que eu não quero olhar, não. Ah, não, não, não. Não acho que eu não quero olhar, não, né? Eu acho que eu não vou ter muita força para olhar. Porque se eu olhar para determinadas situações, eu vou sofrer. Isso vai doer muito em mim. Então, é melhor eu não olhar. É melhor eu deixar quieto, não quero mexer nisso, né? E não quero ouvir nem as pessoas que têm problemas semelhantes ao meu. Eu fujo delas. Por quê? Porque eu não quero resolver o meu, então eu não quero ouvir. Porque se eu ouvir, eu vou sentir que eu estou na mesma situação que elas. Tá? Tomando como base a constelação familiar, o pensamento quântico, né? Que é a estrutura da metodologia Essência. Né? Uma metodologia que eu criei, uma metodologia muito bonita que faz você sair de um ponto que são de histórias lá atrás, de histórias que a gente fica, né, remoendo
penando porque a gente sofreu com o pai, porque a gente sofreu com a mãe, porque a gente teve um relacionamento que não foi legal, então a gente fica num sofrimento lá de trás. Então a gente olha toda essa linhagem nossa aí dos nossos ancestrais, olha, faz um movimento frente a eles, mas aí a gente tem que encarar o aqui e agora, a vida. Então, como encarar essa vida sem recursos? Então, a metodologia, né, Essence vem aí para te dar esse recurso. Por isso que a gente está aqui hoje falando desse tema, né? Este é o seu real desafio. Esse desafio de você ter que dar conta de muitas coisas que estão acontecendo ao entorno, sem perder foco de coisas que são importantes para a sua alma, sem perder de foco os seus desejos, aquilo que você quer, o jeito de vida que você quer levar, a forma com que você realmente quer perceber a sua vida, porque nós nos distanciamos da nossa percepção de vida. A gente acha e a gente deixa a vida ir acontecendo e a gente vai se anestesiando com o tempo. E chega num determinado momento que você fala, mas eu não consigo nem sentir mais, né? Eu não sei mais sentir. Parece que é tudo igual, porque todas as situações e histórias, você foi cortando suas emoções, cortando, que chegou num ponto que parece um iceberg, né? Não tem pessoas que você fala assim, acha interessante que não importa se ela está bem ou se ela está mal, né? O que acaba sempre acontecendo? Ela é do mesmo jeito a todo momento. Ela não muda o jeito dela de atuar. Se você fala para ela algo que mobiliza, ela se fecha e fica naquilo, né? Ela se tranca dentro dela. Se você fala uma outra situação que é em relação ao medo, a uma situação, e ela está ali, inerte. Né? Ela não trabalha suas próprias emoções, não percebe suas próprias emoções. E olha lá, às vezes a gente está anestesiada, gente, e está feito o iceberg, só que nós não percebemos isso. Muitas vezes a gente nem repara que a gente se tornou esse grande iceberg, porque para a gente é normal, já se tornou normal. Então, para que eu vou sofrer? Não quero mais sofrer. Para que eu vou sofrer? Realmente, gente, não precisa sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer, nós viemos aqui para ser felizes. Só que nós somos humanos e nós temos o sentimento. A questão está, não é se você sentir ou não sentir, a questão está em você passar por tudo que você tem que passar, sentir o que você tem que sentir, mas olha lá o pulo do gato que eu falei que eu ia entregar para vocês. Sentir, mas saber sentir, saber se conectar com isso que você está sentindo e usar a sua emoção. Saber usar a emoção onde você tem que se posicionar mais, ter mais energia, onde você tem que ser mais amorosa, que é o que a gente fala sobre o equilíbrio das nossas energias femininas e masculinas, porque tem pessoas que não conseguem, né? Tem pessoas que não conseguem equilibrar a energia feminina e masculina. Ou ela é totalmente masculina, e aí vai para aquele masculino, né? Cabra macho, aquela mulher guerreira, aquela mulher forte, né? Que também passa por cima de todo mundo e até mesmo dela, dos sentimentos. Então, é aquela mulher que é o trator, mulher trator, né? Opa, ó uma mulher nascendo aí, gente. A mulher trator. Verdade? Vocês são mulheres tratores? Hã? Então, a gente passa com tudo, mas que momento que eu tenho que ser um trator na minha vida? Que momento que eu tenho que ir com toda a energia e falar, agora eu vou acabar com tudo isso e deixar tudo em ordem. Pera lá comigo, vou tirar tudo que tem que tirar e deixar lá, né? O terreno limpo e plano. Eu acho que a gente tem que usar um pouco a mulher trator quando vai arrumar a casa, né? Porque quando vai arrumar a casa, gente, não dá para a gente chamar uma outra identidade dentro da gente, não dá para chamar uma outra referência. Bem, quem conhece o meu trabalho sabe que eu passo também em um determinado momento, né, depois que a gente olha lá todas as nossas
histórias de vidas, a gente olha para essas referências também, né? Essas referências que a gente cria, essas identidades que a gente cria e que a gente não consegue ter o equilíbrio, que é isso que eu estou falando, né? É saber usar as nossas emoções e trazer essas emoções no momento certo, né? Ter um momento certo para isso. Eu até comentei numa das lives que eu perdi um amigo muito querido e estava no meio onde eu tinha que falar para todo mundo, olha, se animem, é disposição, é disposição. E como falar na disposição com uma dor tão grande que é de perder um amigo para o Covid, né? Então, como é falar disso neste momento? Então, a gente tem que lidar com as emoções e saber lidar com essas emoções no ponto certo. Então, o que a gente acaba trazendo para a vida da gente? É que naquele momento eu não vou sentir, só que eu não preciso pegar aquela emoção, congelar dentro de mim e matar isso dentro de mim. Eu não preciso matar essa emoção dentro de mim. Eu posso sim externalizar essa emoção e não fazer de conta que eu não estou sentindo. Eu realizei um atendimento há uns dias atrás que a pessoa também teve uma perda de um ente querido, uma filha. E aí, essa pessoa, ela teve que resolver uma situação tão forte, tomar as atitudes, né, que a gente tem que tomar frente a óbitos das pessoas, as dificuldades de lidar, e se você está passando por isso, é legal entender isso, que ela ficou com tudo aquilo, não deu o grito dela. Sabe aquele grito da perda, aquele grito que você tem que recebe uma notícia e você primeiro tem que viver essa notícia, extravasar essa notícia, porque são 40 segundos que a gente fica com a emoção dentro da gente. E a gente tem que extravasar naquele 40 minutos, 40 segundos. E se não dá para extravasar, escolhe um momento para você extravasar, para você pôr para fora. Por quê? Porque senão a gente vai, né, juntando essas emoções e trazendo marcas, deixando marcas printadas dentro da alma da gente. Então, quando você faz esse movimento, você se liberta. E naquele momento em que eu estava do trabalho, não dava para eu gritar, chorar, espernear. Tinha tantas pessoas ali aguardando o que eu iria falar, qual seria o meu posicionamento. Então, sim, coloquei o meu sentimento, mas não é hora de eu sentir. Daí eu me fechei num sábado à noite, fiquei quietinha e senti tudo que eu tinha que sentir. Conversei, na verdade foram duas pessoas, duas perdas muito queridas, uma próxima da outra, né? Um cunhado e um amigo. Então foi naquele momento que eu falei, eu vou conversar, agora eu vou viver esse luto, eu vou viver a dor dessa perda dessas duas pessoas. Então, é isso que a gente tem que saber, usar as nossas emoções, saber como a gente vai vivenciá-las, porque não dá para deixar, para tirar. Muitas pessoas me perguntam assim, Sil, faz uma constelação para mim, eu quero ficar livre disso, desse sentimento, dessa raiva. Lógico, é possível, sim, é possível viver isso, mas o que tão bonito a gente tem no pensamento sistêmico das constelações familiares, porque naquele momento você para olhar e sentir aquela dor. É aquele momento onde você solta aquela energia. E por que não aprender isso para você fazer isso na sua vida como um todo, né? Não precisar sempre estar realizando, parando e fazendo a constelação. Em alguns momentos, claro, eu sou consteladora e eu amo o meu trabalho e acho que a constelação, você parar e olhar sistemicamente, é algo muito maravilhoso. Mas você saber viver sistemicamente é algo muito melhor. Saber entender quais são as crenças limitantes da sua cabeça, né, que fica aí apurrinhando, dando um monte de meleca mental aí dentro da sua cabeça, é muito melhor. Então, para lá, olha para você, olha neste momento e olha para as suas emoções, porque nesse corre-corre que você não está pondo foco em determinados sentimentos e
deixando passar batido, jogando embaixo do tapete, uma hora vai ficar tão grande que você vai tropeçar e aí você vai ver o tamanho do problema, né? E se não já está olhando, né? Se você já não se deparou com ele e falou assim, caramba, eu achava que era uma pontinha, mas é um iceberg, né? Lá embaixo tem muita coisa que eu encobri. Por quê? Porque eu fiquei ocupada com tantas outras coisas ao meu entorno. Eu fiquei ocupada com muitas questões que eu vivencio, né? Então, como a gente pode lidar com tudo isso? Como a gente pode lidar e olhar para as emoções? Pega a qualidade de cada emoção. Por que é importante a gente viver a tristeza? Por que é importante a gente sentir a tristeza? A tristeza ela tem uma função muito linda. E quando a gente olha sistemicamente a tristeza, às vezes a tristeza ela está muito mais radiante do que a felicidade. E isso é isso mesmo. As emoções, elas têm como se fosse uma identidade, como elas se fossem pessoas. E as emoções também externalizam um campo de energia muito interessante. Então, as emoções vão trazendo para a gente um campo de energia tão interessante, tão profundo. Então, quando a gente olha sistemicamente a tristeza e a alegria e vê como elas dançam, às vezes a alegria está lá, toda abandonada, toda triste, né? A alegria tá triste, é muito legal, gente, mas vocês precisavam ver essa dança, porque é uma dança muito linda internamente. E às vezes a tristeza, ela está alegre. Sabe por quê? Ela está contribuindo com algo para você. O que sua alegria não está conseguindo contribuir. Então, quando você deseja arrancar do seu peito, da sua alma, essa tristeza, você está arrancando de você uma oportunidade de se tornar alegre. E isso que é o contraponto. No pensamento sistêmico, a gente não olha as coisas como algo estanque, fechado. Então, agora a tristeza é ruim e a alegria é boa. Nós temos uma percepção muito distorcida dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E existe uma dualidade. Só existe a alegria porque existe a tristeza. Só existe a tristeza porque tem alegria. E às vezes a tristeza está feliz, ela quer dizer para a gente que ali tem algo muito legal de movimento energético na vida da gente, transformador e gigantesco para a gente poder virar a página e fazer algo muito legal na vida da gente. E às vezes a gente quer catar aquela tristeza e arrancar, né? Tirar com todas as raízes. E eis que é o ponto, você está tirando a raiz que dá sustentação à sua vida. Porque se você olhar essa tristeza que está dentro do seu peito e acolher essa tristeza, você vai ver o quanto ela é linda e o quanto ela te dá força, o quanto ela deixa você na sua plenitude para resolver aquilo que você precisa resolver. Então, uma das leis que a gente fala e que a gente pode se permitir viver é a lei, né, da não exclusão, que tudo cabe. E todas essas emoções que a gente acha que são tão ruins e tão perigosas para a gente sentir, elas cabem dentro da gente. Então é hora de você pegar a sua tristeza, olhar para ela com muito amor e ver a riqueza que ela tem. O que tem de rico nessa tristeza? Ah, Silvana, mas eu não consigo não. Eu olhar para minha tristeza, o que eu tenho dentro? Ai, não, eu quero ficar livre dela. Você não sabe, você não vive, né? Você não sabe o que eu estou sentindo. Você fala de tristeza porque você não vê o tamanho do meu sofrimento, né? E aí eu posso te dizer, eu vi tamanhos tão grandes de tantos sofrimentos, mas que nenhum deles foi tão o sofrimento maior do que esse comportamento de negação, né? É o que a gente faz com a gente.
a gente nega as nossas emoções, a gente nega aquilo que a gente precisa vivenciar e a gente nega a energia da vida, porque as emoções, elas são vidas, elas fazem parte. Então, quando eu olho para a minha tristeza e vejo que ela está feliz, não é porque ela está caçoando de mim, não, e dizendo, tá vendo? Vai lá, ó, se ferra. Não, não é isso. Ela está feliz porque ali você vai se tornar, de repente, sair desse ponto de criança e se tornar uma linda mulher. Você vai sair desse ponto de egoísta e se tornar uma pessoa muito humana, uma pessoa muito iluminada, muito, né, querida. Olha só, tem uma história bastante interessante de uma cliente minha, em que ela ficava num tom de acusação muito grande com relação ao pai. Né? Ela falava que o pai abandonava a família, que o pai só trabalhava, que o pai não queria dar atenção para ela. Ela falava que o pai chegava em casa das coisas e não queria saber dela. Só que a vida dela deu uma virada imensa, deu uma virada muito grande. E ela começou a perder o emprego, perder as reservas, teve que vender a casa que tinha, teve que vender o carro. Ela foi perdendo tudo que ela tinha construído ao longo de 30 anos. Né? E ela foi perdendo as coisas. Só que o que aconteceu? Ela tinha que viver, ela tinha 3 filhos e ela precisava viver, dar comida para as crianças, ela precisava pagar o aluguel dela. Então, ela começou a trabalhar, tinha um emprego, conseguiu mais um emprego, conseguiu outro emprego, ela tinha 3 empregos. E quando ela chegava em casa, ela estava tão exausta, tão cansada, que dormia e no outro dia levantava, deixava comida feita para as crianças e saía correndo. E um determinado momento eu falei para ela, então, fala para mim como você se sente. Ai, Sil, eu me sinto tão cansada, eu tenho que correr e dar tudo para minha família. Eu me sinto ao mesmo tempo culpa, porque eu não estou tendo tempo para os meus filhos e eu sei que eles estão sofrendo. E aí eu perguntei para ela, quem da sua família viveu essa mesma história? Ela, puxa, meu pai. Então ela entrou num julgamento tão grande de que o pai dela só trabalhava e não dava atenção, que ela não parou para perceber que este só para trabalhar era uma grande forma de amar, porque eles estavam numa situação ruim. Então, quando eu pude resgatar com ela, que momento da vida que seu pai só trabalhava? Ah, Sil, foi um momento em que a gente perdeu tudo. Então, né, você repetiu um padrão que seu pai vivenciou para você se alertar e para você entender, né, que no fundo o que ele fez foi tentar dar o melhor para a família enquanto chefe de família. E neste momento ela pôde fazer uma reconciliação muito linda com o pai, né? E olha a guinada, isso que é maravilhoso, né? No olhar sistêmico, né? E no aprofundamento da nossa alma e da nossa essência, ela pôde olhar para isso, né? De forma tão linda, tão íntegra, que ela tomou esse pai para dentro dela, ela tomou essa energia masculina para dentro dela, né? E ela usou essa energia para se tornar uma empreendedora. E hoje é uma empreendedora de sucesso. Hoje ela não precisa trabalhar tanto, ela trabalha com equilíbrio em várias identidades dela, porque a gente começou a trabalhar isso, né? Que aquela situação exigia naquele momento o trabalhar muito e ter muitos trabalhos, mas que ela não poderia ficar naquela identidade da salvadora da família trabalhando muito, que ela tinha que criar outras identidades, outras estruturas para ela se tornar mais plena na vida dela, porque senão a gente fica só com foco no trabalho mesmo. E aí ela pôde, a hora de ser mãe, ela
é mãe, a hora de ser mulher é mulher, porque até a questão do relacionamento estava esfriando e ela estava perdendo o casamento dela. Então, ela pôde equilibrar. E isso que é gostoso. Então, vocês percebem que não adianta lá eu ir fazer uma constelação da minha vida se eu não sei viver a vida, entender as regras da vida. Não adianta eu ir lá apagar um incêndiozinho, um focozinho e deixar, né, tantos outros focos já, né, prontos para explodir na minha vida. E aí começa a explodir um, explodir outro. Quando eu vejo, nossa, eu estou já desgastada, estou cansada, sem energia, sem vitalidade, sem prazer e sem alegria. Então a gente tem que entender isso, que as coisas na vida da gente, elas existem e que elas são muito a nosso favor. E usar essas emoções ao nosso favor é importante, porque às vezes eu tenho que falar um não bem duro na minha vida, como às vezes eu tenho que falar um não tão amoroso e tão cativante também. É assim que a gente faz com as crianças, não é? Tem momentos que você tem que falar não. E tem momentos que você tem que falar, agora não dá, a mamãe não pode. Não dá para ser de uma única emoção, não dá para a gente se tornar de um único jeito. Por quê? Porque a gente vai se tornando, né, icebergs, a gente vai se tornando ali fechada dentro da gente e os sentimentos não passam pela gente. A gente não vivencia essa ordem interna. Então, olha lá, que coisa linda que a gente pode aprender a todo momento a viver a nossa história, a viver as emoções, né? E usar essas emoções em cada lugar. Isso que é o equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional não é você tirar, você não sentir e você falar que está tudo bem e que passa tudo zeradinho. Não, é você sentir o que você tem que sentir e, sabe, dar aquele outro cheirinho, aquele outro sabor daquilo que você sentiu. E aí você acha o caminho realmente, aí você se torna feliz todos os dias, desde quando acorda. Então, olha lá, torna feliz também a vida de alguém que você gosta. Marca aí alguém muito legal que você curte, né? E fala assim, poxa, tem que essa pessoa quero presentear hoje no dia dela essa live, porque ela vai trazer muita coisa interessante, muitos insights. Então compartilhe, escreva aí o nome do seu amigo, põe lá, põe no comentário. Escolhe uma pessoa de coração, deixa vir dentro do seu coração e se torne um grande anjo, né? Nós somos anjos também aqui na Terra. Então, deixa aí alguém falar dentro de você e fala assim, ó, põe o nominho de fulano, põe o nominho de fulano e diz, hoje eu te presenteio com essa live. Espero que tenha um sentido para você, como talvez teve para vocês mesmos, né? Se teve para vocês, coloca como teve um sentido para mim. E o que teve sentido para vocês? Comentem, deixa no comentário. Vocês gostaram? Então põe aí, põe um ok, põe legal. Por quê? Porque quando essa live passa e ninguém comenta, ninguém curte, se você olha, escuta algo que faz sentido e você não dá lá, não põe um coraçãozinho, não põe um comentário, o que essa maquininha faz? Ela fala assim, não, não é relevante, não é importante, então não vamos distribuir mais para mais ninguém. E olha só, nós acabamos fazendo isso na nossa vida. Às vezes a gente tem uma coisa tão legal dentro da gente, mas a gente não compartilha, né? Porque a gente acha assim que não vou perder tempo com isso, não vou compartilhar isso. Mas quando vem lá alguma coisa de política, de raiva, de não sei o quê, você põe lá, você compartilha com 3, 30, 40 pessoas, e você vai pondo lá nos grupos, porque atinge bastante pessoas, né? Mas que não contribui bem, na verdade, para nada, né? Só faz com que as pessoas entrem num campo de energia que não vão fazer bem e você fica na mesma meleca mental que elas e se alinha e depois vai falar assim, olha, tá todo mundo se sentindo assim. Sim, porque é isso que todo mundo está compartilhando. Então, deem o seu like aí, curta, né? E a gente se vê
aí todos os dias no nosso café da manhã, bem gostoso. Vamos lá, acordem mais cedo, venham, escutem a live, dê esse momento de reflexão para vocês, tá bom? Então, aguardo vocês aí na sexta-feira agora, hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto. E eu espero vocês na próxima sexta-feira, né? Aqui depois de amanhã. Um grande beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau.